Olá pessoal, como é que vocês estão? Vamos hoje dar continuidade às leis de Newton, né? Hoje vamos trabalhar com a segunda lei de Newton, tá? Professor Jossandro, quem não lembra. Segunda lei de Newton, o que ela diz? Essa segunda lei de Newton ela tem como nome princípio fundamental da dinâmica. Na verdade ela também é conhecida como lei das forças, né? Ele diz o seguinte: a mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida em direção à linha reta na qual aquela força foi imprimida, assim dizia Isaac Newton, né? Traduzindo é o seguinte: para que ocorra força, temos que ter massa, e essa massa, para empregar essa força, ela tem que estar em uma certa aceleração sobre ela. Para que você consiga calcular essa força, nada mais é que massa vezes aceleração. Tá? Então aqui a gente tem como exemplo pessoas disputando em corda. Então ali eu tenho como exemplo uma massa de 1 kg, aqui no segunda figura, a massa de 1 kg e uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Quando eu coloco isso na fórmula, eu vou ter 1 vezes 1, e vai me dar uma força de 1 Newton, certo? Essa força de 1 Newton ela é aplicada sobre esse corpo de 1 kg e vai provocar também uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Então sempre que eu quiser calcular forças, basta multiplicar o valor da massa, que é dado em quilo ou em grama, pela aceleração, tá? Que é a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Multiplico os dois, eu tenho a força. Tá? Também eu posso, a partir dessa fórmula, encontrar tanto a aceleração quanto a massa, desde que ele me dê dois dos seus componentes, né? Eu tenho força, eu tenho massa e tenho aceleração. Para que eu calcule a massa, eu tenho que ter força e aceleração. Para calcular a aceleração, eu tenho que ter força e massa. A gente percebe o seguinte: que massa e aceleração elas são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Na primeira figura a gente tem assim: a força que a mão exerce acelera a caixa. Então se eu duplicar a força, né, se eu dobrar essa força, ela vai produzir uma aceleração 2 vezes maior. Só que se eu aumentar a quantidade de caixas, se eu dobrar o valor de caixas, ao invés dela aumentar a aceleração, ela vai reduzir a aceleração pela metade. O que acontece? Se eu coloco essas duas caixas, né, e aplico duas forças sobre elas, eu vou ter 2 vezes a aceleração que eu tinha antes, certo? Só que em contrapartida, se eu triplicar essa quantidade de caixas e utilizar a mesma força sobre elas, vai ficar apenas 1/3 do que eu tinha antes. Por quê? Porque ela vai ser reduzida a 1/3. Ela vai ser dividida em 3, porque eu tenho 3 caixas, então eu tenho que pegar e dividir essa aceleração para cada uma das caixas que tem lá, tá? Então logo isso aí ela vai comprovar que a massa e a aceleração elas são inversamente proporcionais. Quando eu aumento uma, a outra vai diminuir, tá? Temos vários tipos de força, né? Mas uma que eu queria destacar aqui para vocês da segunda lei de Newton é a força-peso. Então ela ocorre a partir da segunda lei de Newton. O que seria essa força-peso? A força-peso é a força que a gravidade da Terra ela exerce sobre os objetos. Então, a gravidade, como a gente viu nas aulas anteriores, ela puxa todos os corpos para o centro da Terra, né? Então o que acontece? Para que a gente consiga calcular ela você vai ter que usar, para calcular a força-peso, ela é massa vezes a gravidade daquele local onde ela está. Um corpo de massa 20 kg no planeta Terra, onde a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, possui o seguinte peso. Então vamos calcular o peso desse objeto. Vai ser 20 vezes 9,8. Tá? Quando eu multiplico 20 vezes 9,8, eu vou ter um peso de 196 Newton. Lembre-se que Newton é a unidade que nós utilizamos para calcular a força, em homenagem ao Newton. O mesmo corpo em Marte, que é um outro planeta, né, a gravidade lá ela não vai ser mais 9,8 nem 10, ela vai ser aproximadamente 3,711 metros por segundo ao quadrado.
Então, para que a gente calcule o peso, mesmo peso nesse planeta, eu vou pegar os mesmos 20 de massa, só que eu vou multiplicar agora por 3,711. O meu resultado vai ser 74,22 newton. Observe que há uma diferença entre os pesos. Por quê? Porque como a gravidade em Marte é menor do que o planeta Terra, o peso da pessoa em Marte vai ser menor do que no planeta Terra, apesar da massa ser a mesma. Então, objetos podem possuir a mesma massa, porém eles vão ter pesos diferentes de acordo com a gravidade de onde eles estiverem. Bom, pessoal, dessa vez não vai ser preciso eu fazer um vídeo separado para dar as respostas da atividade 5, mesmo porque elas não envolvem cálculo, elas são apenas respostas teóricas, né? Então, na primeira alternativa, a resposta certa seria a letra A, porque lá no enunciado ele diz assim: a primeira lei de Newton, os objetos eles tendem a permanecer em seu estado natural, em repouso ou em movimento, desde que não haja nenhuma força exercida sobre eles. Então, a alternativa que mais chega próxima ao correto seria a alternativa A. Na segunda questão, a alternativa A está incorreta porque o movimento de um objeto em queda no interior de um ônibus é um movimento retilíneo em relação ao ônibus e não em relação ao solo. Já na letra B, que é a correta, de acordo com a primeira lei de Newton, os objetos em movimento eles tendem a continuar em movimento, caso não haja nenhuma força atuando sobre eles. Então, nesse caso, a força atua sobre o corpo, é o cinto de segurança, tá? Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil será alterar a velocidade. Portanto, a letra C está incorreta, tá? E na alternativa D ela também está errada, porque o movimento de um corpo depende de um referencial adotado. A terceira questão, a alternativa A é a correta, porque conforme a primeira lei de Newton, um corpo tende a permanecer em movimento caso a somatória das forças que atuem sobre ele seja zero. Nesse caso, o cinto de segurança ele exerce uma força sobre o corpo. Na quarta questão, a alternativa A é falsa, porque se um corpo sob a ação de várias forças está em equilíbrio, então esse corpo ele pode estar em repouso ou em movimento uniforme, tá? A alternativa B é falsa, pois um corpo permanece em movimento uniforme ou em repouso quando a força resultante que atua sobre ele é nula, e não quando não existem forças atuando sobre ele. A alternativa C é falsa porque quando o resultante das forças que atuam sobre o corpo é nula, esse corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme somente em linha reta e não em qualquer direção, tá bom? Então apenas a alternativa D é a correta. A quinta questão, a inércia é uma propriedade geral da matéria. Então, de acordo com essa propriedade, todos os corpos com massa eles tendem a permanecer em repouso, ou ainda a continuar movendo-se ao longo de uma linha reta, com velocidade constante, sem nenhuma força resultante agir sobre ele. Portanto, a alternativa correta na quinta questão é a letra D. Na sexta questão, a gente tem que conferir a frase com as lacunas corretamente preenchidas. Então, todo o corpo ele tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, caso a força resultante sobre esse corpo seja igual a zero. Então a alternativa correta aí é a letra E. Bom, é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. A sexta atividade já está disponível aí para vocês. Até mais, pessoal.